Pessoal, bom momento para vocês. Aqui estamos nós de volta. E agora, vencido aquele primeiro capítulo, que foi um capítulo introdutório, né, de contextualização, informações mais gerais. E agora a gente entra no segundo capítulo, onde a gente vai abordar especificamente uma das metodologias, que também são abordagens de desenvolvimento, e a gente vai falar bastante sobre ela e depois a gente vai fazer nisso. A gente vai falar sobre mais algumas metodologias ou abordagens nos próximos capítulos. E no final a gente vai trabalhar um pouco a parte prática. Lembrando o seguinte, gente, é importante eu frisar isso. Nesse capítulo a gente vai falar sobre o Test Driven Development. Test Driven Development, ele é considerado a metodologia. Mas aqui a gente está abordando, nesse capítulo a gente está falando sobre abordagens. Abordagens é forma de pensar, é mindset. Não estou preocupado em seguir o processo passo a passo exatamente como está definido na literatura, não. Eu tenho que pegar a mentalidade do processo, as principais ferramentas, trazer aquilo de bom para mim e conseguir aplicar aquilo. Eu vou mostrar o processo, porque é importante você conhecer, mas o nosso foco aqui é outro, tá? Então, lembrando também que eu sou o professor Divanei Ramos Pedro e a gente vai estar junto nessa caminhada aí ao longo dessa disciplina. Espero que tenha uma troca de conteúdo muito boa entre a gente. Vamos lá, gente. O que a gente vai falar hoje? Por mais que o capítulo seja de Test Driven Development, hoje a gente vai fazer uma aula sobre teste de software. Por quê? Porque o Test Driven é uma abordagem ou metodologia baseada nos testes. Então não dá muito para mim explicar Test Driven e falar alguns conceitos sem que você tenha tido uma informação sobre o que esses conceitos significam, tá ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre definição de teste, algumas questões sobre critérios de qualidade de software, fazer algumas classificações de teste de acordo com quando que acontece, aquilo ali, ou talvez o teste tenha uma estrutura, por exemplo, de ver o código, ou de não ver o código, então vai ter umas nomenclaturas diferentes, e é importante a gente falar isso, porque mais para frente eu vou usar algumas terminologias, e é importante você ter essa base, tá? É importante. A gente vai falar um pouco sobre o processo de automação, que é uma característica que é muito desenvolvida, foi muito desenvolvida nas metodologias ágeis, e hoje também nas tradicionais, é lógico, né? Mas naquele boom lá da década de 90, houve um desenvolvimento muito grande sobre isso, e especificamente abordar um pouquinho sobre o Agile Testing, que é uma mentalidade, né? Pessoal, para falar de teste normalmente é algo que você faz para verificar a qualidade, tá? O que é qualidade? Lembrando daquele conceito que a gente falou lá nas nossas primeiras aulas. Qualidade é atender às expectativas. Se está te atendendo às expectativas é porque é algo de qualidade. Você comeu um arroz com feijão, mas saciou sua fome e estava gostoso, é algo de qualidade. Depende. Qualidade é relacionada à questão de expectativa. Teste de software é o seguinte, é um procedimento que eu faço para verificar ou para validar o que está sendo feito ou o que foi feito para ver se ele atendia o que eu esperava. Ok? Eu usei o termo verificação, eu usei o termo validação. São os dois conceitos que caminham juntos aí, né, para a gente, porque você vai ter lá o verificação, basicamente, é você pegar o código, ver se o código está correto, corrigir algum erro sintático. Isso é verificação, tem mais a ver com a correção de erros, tem mais a ver com a questão sintática, tem mais a ver com a questão de como que o seu código é desenvolvido. Já a validação é o tipo de teste ou verificação que você faz, aliás, validação é um tipo de processo que você faz para ver se o que foi feito era exatamente o que se esperava. Verificação é se o que foi feito da forma como esperava. Validação é se o que foi feito era exatamente o que se esperava, tá? Pessoal, sobre qualidade especificamente, quando a gente pensa aqui no contexto de software, vocês estão querendo saber de qualidade de software, vocês não estão querendo saber de qualidade de arroz com feijão. Qualidade em software, é analisada por alguns elementos. Esses elementos, quase que na sua totalidade, tem muito a ver com os requisitos não funcionais, tá? Quase que na sua totalidade, não na sua totalidade. Funcionalidade é o primeiro elemento aí que é não funcional. Funcional é só funcionalidade, os outros seriam os não funcionais.
E por que que só tem um funcional? E, nossa, pessoal, mas qualidade tinha que ter muita coisa sobre funcionalidade. Não, por quê? Porque a ISO, que é um padrão internacional, como é que ela define qualidade? Como que você vai avaliar a qualidade, sendo que cada software tem um requisito de qualidade diferente? Cada sistema tem que ter funcionalidade diferente, né? Então, assim, funcionalidade é isso, confiabilidade, usabilidade, eficiência, mantenabilidade e portabilidade. Confiabilidade, se seu software é seguro, se você realizou uma operação, se ela realmente foi salva no banco de dados, né? Usabilidade, se a interface dele é boa, se é fácil de aprender. Eficiência, se quando você vai salvar um item, cadastrar um novo cliente, se não demora 30 minutos para salvar no banco de dados. Manutenabilidade é se porventura você precisar em algum momento de inserir uma nova funcionalidade ou paralisar o seu sistema para corrigir um código, você vai conseguir ler o seu código, tá? E portabilidade, se você escolher uma estrutura, uma tecnologia que é boa para funcionar, por exemplo, em celular, e ela vai conseguir funcionar também em um aplicativo desktop, em múltiplas plataformas, tá? Algo nesse sentido. Se ela vai ter interação, portabilidade, que a gente pode associar também com interação com ferramentas diferentes, com a interface dela é boa para ser utilizada, tipo assim, tem sistema que foi desenvolvido para um banco de dados específico. Aí esse banco de dados ele não é a melhor solução do mercado hoje. Eu vou tentar trocar esse sistema para trabalhar com outro banco de dados. Quase que você tem que fazer um sistema do zero, porque as APIs, as interfaces não foram feitas de forma inteligente. Se a gente pensar em uma divisão temporal de testes, e aí são os principais testes que a gente vai falar aqui no nosso bootcamp, tá? Você tem os testes de unidade, esse é o que eu mais falo, com certeza total e absoluta. Os testes de unidades que você faz ali no momento de desenvolvimento, no momento que você está codificando. Você tem os testes de integração. O que acontece? Você desenvolveu ali, lembrando o processo ágil, iterativa, incremental. Todo momento você entrega a funcionalidade do seu cliente. Então, assim, quando você está codificando a funcionalidade, você vai lá e faz o seu teste de unidade. Normalmente eu sou o desenvolvedor que vai estar sendo responsável por aquilo. Opa, acabei de escrever uma função aqui, eu vou testar a função para ver se o código dela está correto. Beleza. De forma paralela, tinha duas equipes trabalhando. Uma trabalhava na função A, a outra trabalhava na função B. As duas foram fazendo o teste de unidade. Quando chegou e juntou as duas, aí você tem que fazer alguns testes diferentes, que são os testes de integração. Tá ok? Depois desse processo de integração, você tem também uns testes que você tem que fazer, que são testes definidos lá no processo de requisitos, que são testes de validação. Ah, o seu cliente cria a função de gestão de clientes, gestão de vendas, gestão de estoque. Aí chega lá no final, você fazer os testes para ver se isso foi feito. Vamos colocar o cliente para fazer um cadastro de um item no estoque e ver se era exatamente isso que ele queria, tá? E outra coisa que você tem que fazer são os testes de sistema, que tem muito a ver com a questão dos testes de implantação, que é você clonar o ambiente de produção do cliente para ver como o sistema vai operar, para tentar prever como que vai ser a operação dele em tempo real, né? Então, assim, você tem esses principais tipos de teste, tá? Unidade, e aí cada teste você vai se relacionar a um momento da sua engenharia, a uma etapa da sua engenharia, tá? Você tem os testes de unidade, os testes de integração, testes de validação e testes de sistema, e quando a gente se envolve de forma iterativa e incremental, você vai ter sempre que fazer os testes de regressão. Desenvolver um componente. Quando você desenvolver o segundo componente e integrar os dois, muito daqueles testes de unidade que você fez, você vai ter que fazer de novo, porque é uma regressão de testes que você está verificando. Ou mesmo que não seja necessariamente os testes de unidade, alguns testes você vai ter que refazer eles, tá? É normal isso. Além da classificação temporal, a gente tem uma classificação que diferencia os testes de acordo com o foco de verificação, sua estrutura. Igual, por exemplo, um teste que é muito conhecido, por mais que ele é muito conhecido, ele é uma referência hoje mais teórica, na minha visão, tá? Um teste caixa branca, que é basicamente quando você está fazendo teste de unidade, é o desenvolvedor que está fazendo. Ele conhece o código, ele sabe o que está sendo feito, então ele está fazendo um teste de caixa branca. O que é o teste de caixa branca? É quando quem executa o teste conhece todo o funcionamento interno. O que é um risco do teste de caixa branca? Você às vezes procurar o caminho perfeito. Você tentar testar com os casos que vão dar sucesso, em vez de você testar com os casos que vão dar erro. Teste caixa branca normalmente é isso, você conhece o sistema como um todo, você conhece o código por dentro quando você faz o teste. O teste caixa preta, ele já é um contexto diferente. Você está testando o produto, mas tipo assim, você desenvolveu uma função, uma classe,
E aí você vai disponibilizar essa classe para o testador fazer o teste. Mas esse testador ele não vai ter acesso ao código. Ele só tem que saber o que é as entradas esperadas e o que são as saídas esperadas. Você vai ter um teste caixa preta. Hoje a gente tem as ferramentas, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, que nos auxiliam muito nesse processo. E você vai ter um teste, que é um teste caixa cinza, que aí não é muito complicado a gente compreender o que é, porque basicamente é o seguinte, ele é uma junção dos dois. Poxa, nem sempre o seu testador ele tem que conhecer pelo menos um pouco sobre o que está sendo desenvolvido ou o que tem que ser desenvolvido. Ele tem que ter uma noção pelo menos de alguma coisa. Então, assim, o teste caixa preta ele é importante para validação, mas para verificação é importante você também fazer uns testes caixa cinza pós esse período, tá? Onde o trabalho de uma pessoa é avaliado por outra, tá ok? Os testes de regressão, a gente já falou um pouquinho ali no slide anterior, né? Que basicamente teste de regressão ele pode ser de caixa branca, ele pode ser de caixa preta. Teste de regressão são os testes que ao longo das entregas você tem que fazer ele novamente, tá? Testes não funcionais. Aí os testes não funcionais, quando a gente falou dos requisitos de qualidade, a gente falou lá. Ah, eu tenho confiabilidade, eu tenho segurança, eu tenho manutenabilidade. Você tem teste que você faz por isso. Como que você faz esse teste? Normalmente, testes não funcionais você faz com apoio de ferramentas. Ah, simula uma sobrecarga de sistema e vê como que ele vai operar dentro desse contexto. Ah, tenta um ataque externo e vê se você consegue alterar o banco de dados sem autorização. Então, os testes funcionais vão estar relacionados a esses atributos de qualidade não funcionais, tá? E aí, pessoal, procedimento de teste, hoje, não tem como você pensar em procedimento de teste sem você pensar no apoio automatizado, apoio de ferramental, tá? Para você ter um processo de qualidade. Assim, você pode fazer um único sistema específico, tentando fazer toda a cobertura de teste manualmente. Toda a cobertura é meio que fictícia. Normalmente a gente não consegue fazer toda, né? A gente trabalha num percentual aí, 70%, 80%. Mas, uma vez você fazer isso é fácil. Agora, se você tiver que fazer isso sempre, o que vai acontecer com o tempo? Com o tempo, quando você estiver lá no seu quinto sistema que você estiver desenvolvendo, você vai falar assim, precisa de testar tudo não, esses casos aqui a gente só testa porque é obrigatório, mas nunca dá erro aqui. Aí você começa a reduzir sua cobertura de teste, para reduzir o seu trabalho. E automaticamente, o que acontece? Queda da qualidade, tá? A cabeça do testador é assim, né? O testador, ele faz o teste procurando o erro. O desenvolvedor faz o teste para dar certo, para passar. São visões diferentes aí, né? Mas por que as ferramentas de automação são importantes? Uma, porque por que normalmente, manualmente fazendo, você não vai cobrir todos os casos de teste? Porque você quer agilidade, você quer fazer rápido. Então, assim, a ferramenta de automação, ela te ajuda nesse sentido. Ela te ajuda na redução de custos. Poxa, professor, a ferramenta de automação é cara. Não, você tem ferramentas disponíveis aí gratuitamente, e mesmo as que são pagas, o retorno que ela te traz normalmente é válido. Então, assim, salvo raras exceções, reduz seu custo. Simplicidade no processo, você automatiza, você cria um script que ele é feito sempre, então facilita muito a sua vida. Para teste de regressão, então, pessoal, é muito bom. Segurança, garantia da cobertura de todos os casos de teste, tá? Antecipação dos erros, de forma muito... isso aqui tem uma questão da automação, da integração que você faz, sabe? Então, tipo assim, às vezes você simula uma integração e ela já descobre o erro antes de você... Tipo assim, pensa que você está desenvolvendo dois elementos paralelos e depois você vai realizar os testes de integração. Aí você já terminou de desenvolver o elemento A. Você só vai fazer o teste de integração quando você terminar o B. Mas se porventura você tiver um apoio de ferramenta para simular a integração aqui, você não precisa esperar desenvolver o outro elemento por completo, você já descobre o erro de forma antecipada, tá? E aí, gente, chegando na reta final, quando a gente fala de Agile Test, tem uma disciplina que a gente vai trabalhar aqui, que é Delivery, não vou entrar em detalhes agora, mas é a Delivery de Agile. A Delivery de Agile, ela vai englobar diversas disciplinas de área de software, e uma disciplina que ela cobre é o Agile Test, que é os testes ágeis, né? Em que basicamente você desenvolve em 4 conceitos principais, sabe? Você trabalha a questão dos testes funcionais, e aí os testes funcionais, para validar as funcionalidades, você vai ter tanto o teste manual quanto o apoio ferramental. Você vai ter os testes de unidade, que a gente vai falar muito sobre isso aqui agora, que é o primeiro quadrante aí, que é onde você vai desenvolver tanto os testes de unidades quanto os componentes de teste, que aí você vai ter muito apoio ferramental automatizado, tá?
Você vai ter os testes funcionais, que eu já disse. Você vai ter os testes de exploração de cenários, que aí normalmente são manual, que é onde você vai estar fazendo ali até na fase ainda de planejamento, de conhecimento do seu sistema, tá? Lembrando que iterativo eu não faço planejamento só no início do projeto, eu faço no início das minhas iterações, tá? E por último, aí você vai ter os testes, que são completamente apoiados por ferramentas, que são os testes das características não funcionais. Então, o quadrante de Agile Test aí, os quadrantes são esses, tá? Você divide o seu teste de acordo com o tipo. Ah, quero fazer alguns testes para validar as ideias do conceito do sistema. Só coisa manual, segundo, terceiro quadrante, tá? Ah, eu quero fazer teste para testar os requisitos não funcionais. Você vai trabalhar com ferramenta, é o quarto quadrante, é teste performance, tá? Ok, gente, é isso. A teste a gente vai falar muito sobre teste, então, chegando na reta final aqui, o teste a gente aplica muito com o conceito de FIRST, tá? Eu vou falar sobre isso. Os testes têm que ser rápidos, independentes, repetíveis, autovalidáveis e com referência temporal. Mas assim, esse slide eu passei ele mais rápido, porque a gente vai falar sobre TDD e eu vou voltar nesse conceito do FIRST, tá? Era intencional. Eu queria colocar esse conceito aqui, mas eu quero falar melhor sobre ele depois. Gente, e quais são os benefícios da gente trabalhar com Agile Test? Com apoio de ferramentas automatizadas, com apoio de ferramentas, com o conceito de teste de componentes, com o conceito de teste de unidades. Qual que é a importância de eu trabalhar isso? Você tem a garantia, ou você tem a probabilidade do software ser muito bem feito, você tem um retorno de qualidade no seu processo, você tem uma redução dos seus custos e você consegue dessa forma atender os prazos, porque você não deixa para fazer todos os tipos de teste no final, você vai fazendo os seus testes de forma planejada ao longo do processo, tá? Você consegue identificar erros mais cedo. Antigamente, método tradicional, você realizava o teste só lá no final, agora não, a gente tem teste aqui ao longo do processo. Então, assim, você antecipa o seu erro, e você antecipando o seu erro, você reduz sua dívida técnica, redução de custo. Se adapta à mudança de acordo com as ferramentas ajudam a gente nesse sentido, que é mudança, pessoal, não é só mudança no desenvolvimento, não, às vezes você vai ter mudança no seu planejamento de teste também, tá? Então, fechando, teste vai ser uma importância muito grande da gente trabalhar, a gente vai trabalhar aqui com o conceito de Agile Test, sabendo que eu tenho alguns modelos, alguns conceitos de teste específico, e eu tenho uma referência muito boa que a gente vai ter que utilizar, que é o conceito de FIRST, princípio de FIRST na minha aplicação dos meus testes. Então, não vou entrar em muito detalhe sobre essa conclusão aqui, tá? Mas basicamente essas questões que já estão aí, ó, os testes são importantes, eu tenho que fazer teste ao longo de todo o processo, eu tenho diversos tipos de teste. Regressão é importantíssima. Às vezes um teste deu certo aqui agora nesse momento, mas se você executar esse mesmo teste daqui a 3 iterações, ele pode dar errado. Então, os testes de regressão são importantes, apoio de ferramentas e automação é extremamente essencial. E na próxima aula a gente vai falar sobre TDD e sobre TDD, que é o Test Driven Development. Eu explico um pouquinho mais, eu falo um pouco mais sobre teste. E além disso, a gente ainda vai falar um pouco sobre refatoração nas nossas próximas aulas aí. E também sobre BDD, que é um outro tipo é uma resposta ao TDD, é uma outra modelagem, abordagem, desenvolvimento, tá ok? Pessoal, até a próxima.